Me perguntaram lá na caixinha, acho que é a mesma pessoa que me pergunta, já tem uns dias que faz essa mesma pergunta, de como eu uso filosofia no trabalho, né? Porque eu acho que foi ele também que me perguntou outro dia, tipo, pra que você faz faculdade de filosofia se você não pretende trabalhar com filosofia, né? E aí é complicado trabalhar com filosofia sem ser no meio acadêmico, mas eu expliquei que eu uso filosofia todos os dias. Tô saindo da academia aqui. E aí fazer um vlogzinho desses mais rápidos, de carro mesmo, porque é um jeito fácil de trocar uma ideia sem consumir muito tempo. Inclusive isso lembra que eu fiquei de fazer, quero fazer um making off igual do vídeo que eu postei do mini documentário. Se você não viu ainda, dá uma moral lá, que é um vídeo um pouco mais trabalhado e tal. Mas eu quero mostrar que apesar de ser mais trabalhado do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de execução não é tanto, tá? Do ponto de vista de execução não é tão mais complicado assim. Então é relativamente tranquilo, tá? Relativamente tranquilo. Por exemplo, não sei se a câmera aqui de trás vai dar pra ver, mas o sol tá bonitaço ali, ó. Aí eu já pararia aqui 5 minutinhos, faria uma imagem de drone. O drone já tá na mochila. Pegaria ali, ó, solzão ali. Não sei se vai... Uma pena que acho que não vai dar pra ver. Tá lindo o sol. Mas, por exemplo, imagem de drone é 10 segundos, sacou? 20 segundos você faz uma imagem de drone. Demora mais tempo desmontando, tipo, abrindo ele, né? Ele tem as proteçõezinhas que você tem que tirar, do que realmente filmando, assim. Pra você ter ideia, o drone em si ele tem 35 minutos de bateria, de vida de bateria ali. Os últimos 20% são de segurança, assim, você não voa aqueles 20%, porque é para ele conseguir voltar para onde você está caso perca o sinal, dá tempo de voltar, né? Que às vezes você jogou o drone muito longe e tal. Então, são coisas muito rápidas, assim. Você só precisa saber exatamente o que você quer fazer, né? E aí eu uso muito para troca de, tipo, drone, troca de cena. Aí às vezes eu tô na cabeça assim, eu preciso de algumas cenas que mostrem a passagem do tempo. Aí eu fiz, sei lá, time-lapse da janela, fiz carro andando, né? Aí, eu preciso mostrar que amanheceu. Putz, mostra o sol se pondo, os carros passando ali de manhã cedinho, umas coisas assim. Então, você só tem que saber mais ou menos já o que você quer e vai botar igual fazer um texto, assim. Mas a ideia que eu queria trocar não é nem essa. É uma ideia de... Me perguntaram lá na caixinha, acho que é a mesma pessoa que me pergunta, já tem uns dias que faz essa mesma pergunta, de como eu uso filosofia no trabalho, né? Porque eu acho que foi ele também que me perguntou outro dia, tipo, pra que você faz faculdade de filosofia se você não pretende trabalhar com filosofia, né? E aí é complicado trabalhar com filosofia sem ser no meio acadêmico, mas eu expliquei que eu uso filosofia todos os dias, né? Eu uso filosofia para basicamente tudo. E existe um pouco dessa sensação coletiva, né? Não vou nem dizer que é uma crença coletiva, nem nada do tipo, mas é uma sensação mesmo que as pessoas têm de que depois que a ciência avançou, né, que a gente consegue as nossas respostas através da ciência, a gente não precisa de filosofia, o que é completamente maluco, assim, porque infelizmente a ciência não tem todas as respostas.
E quando a ciência tem respostas, como você decide que essa resposta é de fato uma resposta boa, sabe? A ciência, ela descreve coisas, mas muitas vezes ela descreve errado ou falha em descrever. Então, a filosofia traz alguns princípios fundamentais para a gente olhar para as coisas do dia a dia, até e o que parece contrassenso, né? Mas com mais objetividade do que com a ciência, porque nem tudo na vida a gente consegue esperar um experimento, a gente consegue ter evidência científica. Inclusive é uma birra que eu tenho de divulgador científico, que não existe evidência científica de X, por que você faz X? Né? E aí é um princípio filosófico antiguíssimo, que é a ausência de evidência não é evidência de ausência, não é porque você não achou evidência de alguma coisa que aquilo, obviamente, não faz sentido, né? A não ser que você tenha encontrado evidência de ausência, aí a coisa muda, assim. Então eu vejo muita gente se guiando, principalmente em rede social, para tomar algumas decisões assim. Por exemplo, eu postei outro dia sobre arrumar postura, fazer exercício, ter uma postura mais arrumada e tal. Aí veio um monte de gente me falar, mas a ciência mostrou que a causa de dor crônica nas costas não é a postura, você sentar errado, né, você tem uma postura curvada e tal. Não é, tá? Provavelmente não é, eu concordo com a ciência. Mas você construir massa muscular a ponto do seu próprio corpo corrigir sua postura não traz malefícios. Malefício seria você ficar forçando o dia inteiro uma postura correta a ponto disso te causar dor, porque você está criando uma força oposta o tempo todo, está criando uma tensão ali. Mas você fortalecer sua musculatura em nenhum aspecto vai apresentar um risco. Então, mesmo que não tenha comprovação de que postura errada é a causa de dor nas costas, você construir uma massa muscular que ajuste sua postura, porque estética, infelizmente não, mas porque estética é um fator importante na nossa sociedade e não dá para se desvincular disso, e nós temos percepções específicas quando a gente vê alguém muito curvado, alguém ereto, isso passa pra gente uma mensagem, essa mensagem existe e a gente não tem como se desvincular dela, pelo menos não no nosso tempo de vida. Você pode até lutar para que isso seja modificado, isso é uma outra coisa. Mas aí a gente volta para a filosofia, porque se não representa dano, se representa algo positivo, porque fortalecer a musculatura é positivo, né? Principalmente quando você vai ficando mais velho, o que vai garantir boa parte da sua saúde é a sua qualidade muscular. Se traz benefícios, não causa danos, você vai deixar de fazer só porque não existe comprovação científica de um outro tipo de benefício? Porque vieram me questionar, mas para que arrumar a postura? Sacou? Então, assim, isso tudo é exercício filosófico, velho. Isso tudo é coisa que você precisa ter bastante discernimento quando você vai pensar, para você não falar uma coisa errada. Então, quando você pega uma inteligência artificial, por exemplo, e define ali, decide, um carro autônomo. Quando esse carro estiver prestes a sofrer um acidente, né, existem dados mostrando que esse carro vai bater de alguma forma. Você coloca em risco a vida do motorista ou a vida dos pedestres? Quem você prioriza? Isso é uma questão, sabe? E aí você vai priorizar a vida do motorista na decisão do carro autônomo e vai colocar que objetivamente o seu carro vai matar alguém para preservar a vida do dono? Ou você vai dizer que infelizmente a vida do dono não vale a pena, né, o risco de poder matar
20, 30 outras pessoas ali num acidente caótico, grave, né? Sei lá, uma manifestação que ele não viu e entrou de uma vez, sabe? Então, são problemas filosóficos que existem o tempo todo, sabe? O próprio problema de onde você vai investir o seu dinheiro e como você vai fazer isso é um problema filosófico, é um problema puramente filosófico, sabe? Então, existem algumas coisas que a gente precisa saber que vem da filosofia, né? Eu até brinquei na resposta que eu dei hoje de manhã. O pessoal acha que filosofia é só a caverna de Platão e meia dúzia de nóia falando coisas abstratas sobre a vida. O que também é, mas não é só isso, sabe? Não é só isso. Se você pega economia é basicamente você juntar ciências sociais, matemática e filosofia para tomar decisões. Porque se alguém acha que decisões econômicas elas são puramente matemáticas ou científicas, né? Tá errado. Né? Economia é majoritariamente filosófico. Sabe? Quando você diz que não é possível comparar a economia doméstica, né, a economia da sua casa com a economia de um país, no que a gente chama de falácia da dona de casa, que é quando a pessoa diz assim, o Brasil ele precisa gastar menos do que ele arrecada, porque na sua casa você não gasta mais do que você ganha, senão você vai ficar com dívidas. Isso, o olhar em cima desse argumento para identificar isso como um argumento falacioso é filosófico. É filosófico. Porque um país, ele pode basicamente aumentar sua receita com uma canetada. Um país, ele aumenta a sua receita com uma canetada. Você na sua casa não, sabe? E aí vão vir outras nuances, né? Países majoritariamente operam no negativo. Não no negativo, mas com dívidas. Ter dívidas é importante em qualquer processo de crescimento. Empresas, as maiores startups que você conhece, são afundadas em dívidas, porque elas precisaram investir para poder avançar. Mas quando você pega do banco, por exemplo, financiamento bancário, você está fazendo uma dívida. A sua empresa está fazendo uma dívida. E isso é uma questão fundamental para você poder crescer um país ou crescer uma empresa, né? Infelizmente não tem como se desvincular disso, sabe? Então é preciso saber olhar os argumentos com um pouco mais de cuidado. E isso é filosofia, sabe? É puramente filosofia. O problema é que a gente não... Obviamente, na escola, a gente passa ali na pincelada pela história da filosofia, mas a gente não entra, de fato, em filosofia da ciência, filosofia econômica, e, todas as escolas de filosofia que tem filosofia da linguagem. O meu curso de escrita, ele é majoritariamente um curso de filosofia da linguagem. Mas as pessoas não entendem isso, assim, e elas acham que a filosofia ela é só esse lance de ficar pensando de forma abstrata pela vida, né? E também tá? Eu não estou querendo dizer também que filosofia vai ser utilitarista em nenhum grau, assim. Tem muita coisa que não é para ter utilidade prática e é importante que não tenha esse tipo de utilidade prática. Mas também elas existem. E aí tem um livrozinho chamado Platão no Googleplex, que eu gosto muito,
Instituto dele, e aí tem um trechozinho onde Platão pergunta para o engenheiro do Google, essa é a interação do livro, é muito legal, e aí pergunta para ele assim, quando você vai ao dentista, né, quando você está com dor de dente, o que você faz? Onde é que você vai? E aí ele fala, eu vou ao dentista. E aí ele pergunta, e onde você vai quando você quer saber como viver uma vida boa, uma vida melhor? E aí o cara não sabe responder. E aí Platão diz, né? Imagina que você tem então um Google sobre as perguntas fundamentais da vida, né? Onde você consegue fazer perguntas para entender como viver bem, né? Como você faz para viver bem, o que é uma vida boa, o que é viver bem. E nesse livro, o Platão diz isso, assim, você procura um filósofo, normalmente. É na filosofia que você vai entender o que é viver uma vida boa e como viver uma vida boa. Isso é uma outra parte da filosofia também. E aí, como eu respondo minhas caixinhas e boa parte lá, não tem como fugir disso, né? Existe essa hipocrisia honesta no meu conteúdo, que eu fiz conteúdo contra coach, mas eu acabo passando o dia inteiro respondendo dúvidas e angústias das pessoas na minha caixinha, porque as pessoas perguntam. E o papel da filosofia é saber dar respostas, saber dar essas respostas sem que eu imponha a minha visão de mundo, sem que eu assuma um ego exacerbado, sem que eu use a caixinha como por autopromoção, mas que eu consiga observar os dilemas dessas pessoas e fornecer horizontes baseados na filosofia, que muitas vezes não precisa ir com citações de filósofos famosos ou livros rebuscados ou termos enfeitados. Inclusive é o que eu faço, eu tiro tudo isso para a comunicação ficar mais direta, para não ficar algo pedante. Mas tudo ali naquela caixinha é filosofia. Se você me perguntar, da onde vem essa ideia sua? Eu vou te dizer, isso é um princípio tal que vem de não sei onde. Mas tá tudo ali o tempo todo. Então, quando me perguntam onde é que eu uso filosofia no meu dia a dia, eu uso ela em tudo.